Eu, Bia Bedran, estou aqui com muito prazer participando do primeiro Festival de Contadores de Histórias de Araçatuba. Que bom que esse mundo virtual nos permita viajar pelo Brasil desse jeito. Estamos distantes geograficamente, estamos pertinho no nosso pensamento, nas nossas ideias, na nossa paixão pelo ato de narrar histórias, pelo ato de ler, de conhecer enredos novos e fazer com que essas histórias possam transformar a vida, o mundo e o pensamento de crianças, jovens, velhos, todos nós podemos mudar um pouquinho o mundo se nós conseguirmos que cada palavra, cada ideia cale fundo ao coração de quem nos ouve contar. E no nosso coração também, porque o contador de histórias é mais do que alguém que presta serviços à sociedade com as suas pesquisas. A gente presta serviço a nós mesmos, porque a cada história a gente mergulha num outro eu que está aqui. Então eu estou sempre me renovando ao narrar histórias, ao encontrar a palavra que eu quero dedicar a alguém. E essa palavra, quando chega lá, ela tem uma ressonância em mim e me modifica também. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu sempre começo minhas feiras, quando eu participo das feiras, né, dos congressos de narradores de histórias, eu sempre começo com a canção que eu fiz para os contadores de histórias, que se chama Quem Canta um Conto. E então eu vou começar aqui, como é mais ou menos essa ideia do Quem Canta um Conto, e depois a gente assiste um pequeno clipe com essa canção no seu arranjo original. Uma história bem inventada e bem contada por ti, ela vale a vida, vale a risada, vale a pena existir, pois quem canta um conto aumenta um ponto na trajetória de se conhecer, através dos personagens que uma história traz pra você. São viagens do pensamento pelas imagens que a história contém, sonhos através dos tempos, movimentos que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, e o mundo passa, o tempo passa e as histórias ficam. Vamos ao clipe. Uma história bem inventada e bem contada por ti, vale a vida, vale a risada, vale a pena existir. Uma história bem inventada e bem contada por ti, vale a vida, vale a risada, vale a pena existir. Quem canta um conto aumenta um ponto na trajetória de se conhecer, através dos personagens que uma história traz pra você. São viagens do pensamento pelas imagens que a história contém, sonhos através dos tempos, movimentos que vão e vêm. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Era uma vez, macaquinho sai daí, macaquinho sai daí. Era outra vez, pego a água do rio pra ficar melhor. Uma história. Então, viajando pelo Brasil e dando minhas aulas, que eu sou professora, durante muitos anos trabalhei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dando minhas aulas de música. Porém, aulas de música
da Bia Pedran lá na década de 80, início da década de 1980, as aulas de música eram todas recheadas de histórias, de atividades para que as crianças não somente absorvessem a ideia do som, quer dizer, o som ao redor, os batimentos do coração, o som o agudo, o grave, o intenso, o forte, o fraco, o timbre e a cor de cada som. Eram verdadeiras oficinas de criação musical que eu fazia com as crianças que tinham entre mais ou menos 6 a 10 anos. Isso, durante muito tempo, eu trabalhei em sala de aula. Paralela à minha vida de artista, chegou o cantaconto no meio do meu trabalho, do início da minha carreira como funcionária pública do Colégio Aplicação e da universidade. Então, eu conciliava minha carga horária. Está aí um quesito interessante para o contador de histórias. Conciliar a sua pesquisa, conciliar o seu mergulho dentro dos textos que mais lhe agradam, porque precisa muito pesquisar, com a sua vida cotidiana, que pode ser ou de educador, ou uma vida artística, ou uma outra profissão, porque não é um privilégio dos atores serem narradores de histórias. A gente tem uma especificidade no narrar que a gente vai procurar lá no contador de histórias tradicional, naquele que nos inspirou, né? Naquele que não é um contador que se instrumentaliza dentro da cidade grande, assistindo os teatros e cinemas, que tudo isso é a leitura, são leituras culturais que te fazem o contador que é urbano e que vai servir para a região desse Brasilzão grande. Agora, quem foi esse primeiro? Quem foi esse leite intelectual que nós mamamos quando éramos pequenininhos? Muitas vezes não eram contadores profissionais, profissão contador de histórias. Eram quem nos criava, ou mãe, ou avó, ou tia, ou uma pessoa que trabalhava com a família. E vamos lá para um Brasil rural antigo, Brasil colônia. Quem era nas fazendas que narravam, que tinham a varanda, o alpendre como palco? Isso era uma maravilha, né? Então, eu aprendi trabalhando e fazendo. Os meus processos criativos me levaram a compreender a força desse narrador primeiro da nossa vida. E um narrador primeiro na minha vida, que me deixou com aquelas palavras sonoramente afetivas no meu ouvido, realmente foi a minha mãe, que me contava essa história que ficou tão famosa depois que eu me tornei artista profissional, mas eu era pequena quando escutei, que foi Um Menino que Foi ao Vento Norte. Essa história já virou livro, já virou imagem, está quase virando uma animação, um desenho animado, e a gente vai caminhando com os suportes técnicos, mas o primeiro de todos foi minha mãe, lá na penumbra do meu quartinho, eu primogênita, a mais velha dos irmãos que depois chegaram, mamãe contando essa história, sem cantar. Ela contava a história do menino que foi ao vento norte reclamar porque o vento carregou o presente mágico. Mas ele achava que era o vento que tinha carregado, só que quem é que tinha roubado esse presente que ele ganhou inicialmente do vento? O dono do hotel. Quando ela falava assim, eu abria meus olhinhos de uma criança de 3 anos de idade e pensava todas as vezes, não pega não rouba não, que é do menino. Mais tarde eu fiz a canção e eu vou cantar aqui um pedacinho, um trechinho, e depois vocês verão o clipe, que foi entre as milhares de apresentações que eu já fiz no Brasil cantando essa canção. Quando ele volta para casa com os presentes, e o menino voltou para casa
casa com o carneiro, a toalha, bengala também. Feliz da vida com seus presentes, e essa história, meu bem, termina bem. Vamos agora às imagens da história contada no palco, que aqui eu revisitei a matriz do conto. A matriz lá com minha mãezinha contando, e lá se vão muitos anos, e agora vamos ver a história levada para o palco. Era uma vez um menininho muito pobre, mas uma vez ele ganhou um dinheirinho e foi fazer compras para sua mamãe. Mas quando ele estava voltando para casa, carregadinho de compras, bateu um vento danado. Ai, socorro, socorro, que esse vento vai me carregar. Não, vento, não leva minhas compras, não. Não, vento, não, o vento levou as compras, não. O vento carregou todas as compras do pobre menino e ele, muito chateado, foi lá na casa do Vento Norte reclamar. Como é, seu Vento Norte, mas isso é coisa, oi que se faça. O que é que eu vou dizer lá em casa pra minha mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, que é isso? Eu sou o vento, eu tive que ventar, eu não fiz de propósito, mas já que você perdeu as suas compras, eu vou lhe dar um presente, eu vou lhe dar uma toalha mágica. Quando você quiser comer alguma coisa, você diz, bota a mesa, toalha, e ela vai colocar coisas gostosas para você. Vá, menino, vá. Obrigado, Vento Norte, toalha mágica. Mas o menino estava muito cansado e acabou indo dormir no hotel ao invés de ir para casa. Chegou lá no hotelzinho, ele testou a toalha e disse, bota a mesa, minha toalhinha. E apareceu pãozinho de queijo, empadinha, pastelzinho, brigadeiro, sorvete, morango com creme, hambúrguer, cheeseburger, empadão, galinha assada com farofa. Ai, ele foi dormir com aquela barriguinha cheia de alegria. Mas o dono do hotel era um ladrão. E quando ele viu aquilo, ele não aguentou. E enquanto o menino dormia, ele foi lá e trocou aquela toalha por uma toalha igualzinha, mas que não era mágica. O menino não viu nada e foi correndo falar com a mamãe dele no dia seguinte. Bença, mãe, a toalha é mágica. Ela bota a mesa sozinha. Ó, bota a mesa, toalhinha. Bota a mesa, toalhinha. Toalhinha. Toalha! Falhou, mamãe, falhou. E a toalha ficava olhando para ele com cara de toalha e não fazia nada. E ele, danado da vida, foi lá na casa do Vento Norte reclamar. Como é, seu Vento Norte, isso não é uma toalha mágica. O que é que eu vou dizer lá em casa pra minha mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, o que é isso? Você perdeu meu presente mágico. Eu agora vou lhe dar outra chance. Eu vou lhe dar um carneirinho mágico. Quando você quiser dinheiro, você diz, dinheiro, carneiro. E ele vai colocar moedas de ouro pela boca. Vá, menino. Meu Deus, um carneiro mágico, que maravilha. Vou emprestar esse carneirinho para muita gente boa. Mas ele foi dormir naquele hotel novamente. Ele não sabia que lá morava um ladrão. Chegou lá, ele testou o carneiro e disse, dinheiro, carneiro. E apareceram moedas de ouro. Ai, e ele foi dormir feliz ao lado do valioso carneirinho. Mas o dono do hotel, quando viu aquilo, o olho cresceu mais ainda. E enquanto o pobre menino dormia, ele foi lá e trocou aquele carneiro por um carneiro igualzinho, mas que não era. O menino viu alguma coisa? Por quê? Estava dormindo. E foi correndo falar com a mãe dele no dia seguinte. Bença, mãe, agora é pra valer. Ó, o carneiro é mágico. Ó, mamãe, ó, bota dinheiro pra gente, ó. Dinheiro, carneiro. Dinheiro, carneiro. Carneiro, carneirinho, carneirão.
E o carneirinho só sabia fazer assim, ó, bé, bé, coitado. Ele, danado da vida, voltou à casa do Vento Norte para reclamar. Como é, seu Vento Norte, isso não é um carneiro mágico. Que é que eu vou dizer lá em casa pra minha mamãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, chega, você é bobo demais. Você perde tudo. Eu vou lhe dar sua última chance. Eu vou lhe dar uma bengala mágica. Quero ver. Você vai embora com essa bengala e quando você precisar de ajuda, você grita: socorro, bengala! Como é que é, criança? E a bengala vai te socorrer. Vai embora, menino. Você é bobo demais. Eu não quero saber de você mais. O menino não era bobo, não. Ele foi para aquele hotel de novo, para fingir que estava dormindo. Eu já sei que é ele. Se ele pensar que eu sou bobo, eu não sou bobo, não. Eu agora, rapidinho, vou pegar esse ladrão. Se ele pensa que eu sou bobo, eu não sou bobo, não. Eu agora, rapidinho, vou pegar esse ladrão. Quando o dono do hotel foi ali pé ante pé para trocar a bengala por uma outra que não era mágica, o que o menino gritou? Socorro, bengala! E a bengala? Sabe, bengala, vai ter que devolver tudo, seu olho grande. Vai, devolve tudo, aí, é isso aí. E o dono do hotel devolveu tudo, o carneiro, a toalha e a bengala. E o menino voltou para casa, feliz da vida, com os seus presentes. E o menino voltou pra casa com o carneiro, a toalha, a bengala também, feliz da vida com seus presentes. E essa história termina bem, feliz da vida com seus presentes. E essa história termina bem. Continuando nossa fala sobre essa questão dos suportes, né, que a gente tem para narrar histórias. A narração de histórias se dá em qualquer lugar. Debaixo de árvore é uma delícia. No estúdio gravando um trabalho aí é bom também. A gente vai aprendendo a fazer bem. Na televisão, como eu fiz, eu adorava fazer, porque o silêncio de um estúdio de gravação, ele é tão mágico quanto um silêncio que se instala, nem sempre, né? Professores, vocês sabem que às vezes a balbúrdia das crianças podem impedir a magia do conto se instalar, né? Mas o silêncio do estúdio é tão sepulcral, eu gosto de usar essa palavra, se escuta alguém respirando mais forte, e o diretor lá da cabine diz silêncio, e já estava silêncio. Então, durante 7 anos eu passei por essa experiência. Foi uma bênção na minha vida, uma beleza, uma sorte. Eu digo que nós que trabalhamos muito sempre puxamos a sorte. Isso é verdadeiro, é vero. Nós puxamos a sorte. Mas precisa trabalhar muito, precisa arregaçar essas mangas todas e pensar que a inspiração, os pássaros da inspiração só pousam nas mãos de quem os alimenta. De quem está lá, eu quero contar a história, mas não sei. Os pássaros da inspiração fogem. Então, muito bonito. Esse poema do Luiz Camargo, Arte Educador, eu adoro. Os pássaros da inspiração só pousam nas mãos de quem os alimenta. Bom, então, lá no estúdio foi um celeiro. Eu já era cantora, fazia teatro, trilhas sonoras. Isso foi quando eu entrei no Cantaconto, foi em 1987. Eu ainda uma jovem atriz, recém-mãe da minha segunda filha. E foi uma experiência incrível, assim como eu digo dos afazeres, que o narrador de histórias tem que ter essa agenda de a pesquisa do seu conto, para quem ele vai contar, sempre pensando em para quê, para quem, onde, sempre pensando
né? Se você vai para um palco é diferente, está falando dos suportes. Você vai para um palco contar histórias que tem iluminação, que tem produção, que tem alguém te ajudando, figurinista, figurino para você ficar bem, maquiagem e tal. Você tem uma produção, você tem um músico, ou você tem uma trilha sonora, você está num suporte que vai favorecer um tipo de narração. Mas não vai favorecer, talvez, aquele intimista, aquele que você vai falar para 11 crianças numa roda, né? Vai favorecer mais a contação espetáculo, né? Você está nesse contexto. Essa mesma história pode ir para um contexto minimalista. Isso que é o grande, isso que é o grande lance, assim, usando um termo mais popular. O grande lance, qual é? A história pode se metamorfosear e ela pode sair de uma produção enorme e ir para algo intimista e minimalista, e o contrário também. Ela pode começar ali, junto dos seus meninos e meninas, ali dentro da sua aula, ou de música, ou você como professor regular com as suas turmas, e conseguir, por exemplo, fazer com que as crianças sentadinhas no chão, sem microfone, claro, sem nada, você vai cantar uma música como essa, que é uma história popular, pesquisada no nosso Luiz da Câmara Cascudo, que diz assim: minha avó me deu minha coca, e coca que o mato me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. E aí o menino vai andando e não quer mais aquele, ele não quer mais aquela, fica zangado com um prato de angu, joga na parede, encontra uma lavadeira que estava lavando roupa sem sabão. Ele estava com um sabãozinho no bolso que a parede deu para ele. Tudo essas histórias são... O bonito das histórias populares é que elas não têm muita explicação lógica. A parede dá até bateu aqui na parede. A parede dá um pedacinho de sabão com a sua mão de parede para o menino encontra a lavadeira, oferece o sabãozinho para a lavadeira, ela gasta o sabão e ele volta para pedir. Enquanto isso, a criança está desenhando os personagens que até então já surgiram nesse conto acumulativo. Aí ele pede para a lavadeira novamente o sabão, a lavadeira não tem. Lavadeira, me dê meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. A lavadeira não tinha outra coisa para lhe dar, deu-lhe uma faca afiada e perigosa que o menino botou no bolso e seguiu o seu caminho. E assim a história se desenvolve. Ela é um canto acumulativo, de modo que você vai caminhando, o pensamento da criança vai imaginando esse caminho. Isso é uma coisa muito importante da gente abordar quando se narra histórias, que o narrador de histórias, o professor narrador ou o artista narrador, ou a mãe narradora, ou o pai, o tio, a avó, seja quem for, esse narrador, narradora, ele faz ver, ele faz o menino ver, o menino que eu quero dizer, criança, né? Ele faz a criança visualizar. O adulto também começa a visualizar. Quando você fala, lá longe ele encontrou essa ideia da terceira pessoa, né? O narrador usa muito a questão de trabalhar na terceira pessoa. Você pode às vezes falar, eu não quero ir na primeira pessoa. Você pode falar no meio da história, mas você tem que ter muita agilidade para passar do seu... Então, eu não quero, eu estou zangado com você, eu vou me embora. Não vai não, Juquinha, fica mais um pouquinho. Mas o Juquinha não quis ficar. Entende? Esse jogo, primeira pessoa, terceira, isso uma técnica natural, mas que tem que ficar natural, que nós vamos conseguindo aos pouquinhos. Quem está estudando essa arte milenar, quem está interessado em se tornar um maravilhoso narrador, tem que descobrir a coloquialidade. E a coloquialidade, para praticar, está muito nos contos tradicionais.
Então você não pode exagerar muito numa narrativa de um conto tradicional, porque se ele é tradicional, ele nasceu no âmago da naturalidade narrativa. Então a história da Coca, que não é Coca-Cola nem a outra Coca, a Coca, no caso aí, era uma abóbora redonda, né, que o menino encontrou no meio do mato. Essa história é muito antiga, então nesse tempo a Coca era uma abóbora redonda. E então, na verdade, quando chega lá na última personagem, que é a moça que está morrendo de fome, que finalmente tudo que esse menininho vai transformando, né, ele vai transformando, né, que é a abóbora Coca, que ele vira o prato de angu, que ele joga na parede, que vira um sabãozinho que ela gasta, aí ele vira uma navalha, que então ele quebra ao meio, aí ele pega um cesto, aí ele dá para o padeiro acaba vendendo junto o pão com o cesto, ele ganha um pão, ele dá para a moça, e finalmente quando você diz, meu Deus, essa história não tem fim, a criançada fala, ih! Toda vez que você diz ele... Aí ele quis buscar. Mas que menino é esse que se arrepende de tudo? As crianças vivem isso, elas ficam, que coisa. Mas a moça, não tendo mais o pão, deu-lhe uma viola. Dessa vez o menino gostou. Não quis de jeito nenhum trocar. Subiu na árvore, no galho mais alto de uma árvore linda e pôs-se a cantar e a tocar. E de uma coca fez angu, de um angu fez um sabão, de um sabão fez uma navalha, de uma navalha fiz um cesto, de um cesto eu fiz um pão, de um pão fiz uma viola, ding-a-ling-ding que eu vou para Angola, 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 ding-a-ling-ding, meu pai me adora, ding-a-ling-ding, olha minha sacola, ding-a-ling-ding eu vou para Angola, ding-a-ling-ding, olha a escola, ding-a-ling-ding, meu pai me adora, lá 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 lá, lá lá lá. Quando você termina uma atividade pedagógica com uma história como essa, existem tantas outras no mundo, essa é uma matriz que eu acho que ajuda o educador a pesquisar outras, né? Eu gosto de trabalhar com as matrizes, com as coisas que vieram primeiro e que são assim... não é que vieram primeiro, mas elas são, a palavra matriz é tão bonita, é dali que vai dar o caldo. A partir dessa estrutura ali, outras vêm que dão o caldo. E nós todos somos assim, nós, os artistas da palavra, nós somos matrizes para quem está chegando agora. Quem está chegando nesse mundo que quer trabalhar com a beleza da palavra oral e depois vir a palavra escrita. Eu que já tenho 16 livros e tenho 2 DVDs, tenho mais de 150 músicas, se contar as músicas que eu fiz para peças de teatro, que não estão gravadas, não estão nem na nuvem ainda. E então, não estão nem registradas. Eu fiz tanta canção, mas essas canções, elas não se perderam. Elas estão aqui, elas estão em mim. E elas, então, são matrizes para eu compor essas que agora estão registradas há tanto tempo. Pois bem, falando de canções registradas, por isso que eu estou conseguindo mostrar para vocês alguns clipes e imagens minhas, das minhas idas e vindas por esse Brasil afora, pelos palcos de hora de escolas, hora de teatro e tal. E agora o meu palco é aqui, é a casa estúdio, né? Até que tudo isso possa passar. Mas as ideias são as mesmas, as nossas ideias são as nossas, exatamente são o que nós acreditamos quanto o encantamento da palavra oral. A palavra encantamento eu gosto muito de usar. E outra palavra que eu gosto é o reencantamento pela palavra oral, que é essa, eu aqui estou falando, temos aqui poucas imagens que vocês estão vendo, mas tem um cinema mental aí que vocês estão trabalhando a cada vez que eu conto ou canto aqui com o meu violão.
E vocês podem imaginar como é importante, né, toda essa nossa capacidade de provocar o ser imaginativo no outro. Esse ser que imagina. Ítalo Calvino dizia que a imaginação é um local do qual chove. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho de uma história que ficou também muito conhecida nas minhas andanças pelo Brasil. E eu vou contar um pouquinho da estrutura original dela, que nasceu lá no meu cantaconto, e como que era o cuidado que nós tínhamos enquanto contar histórias autorais, né? Se você conta uma história popular, uma história que já está no cancioneiro, já está no domínio público, você não tem aquela obrigação, né? Aquele dever dos direitos autorais. Então, numa televisão pública, numa televisão, quer dizer, comercial, eu não poderia de jeito nenhum sair contando o que eu quisesse. Então havia uma equipe de pedagogos, olha a seriedade da gente, lá na época era a TV Educativa do Rio de Janeiro. Depois fui para a TV Cultura, todo mundo muito sério também. Todo mundo levando, assim, era científico. Hoje em dia fala-se tanto, é tão necessário falar, olha, existe ciência, gente. Pois é, mas a gente tinha uma abordagem científica da arte de pesquisar e narrar histórias. A equipe de pedagogos me ajudava, escolhia assim, entre 50 livros da semana, eu tinha que escolher 6 para contar, que é uma história por dia. Eu escolhia 6, que poderia ser uma, ficaria de Coringa. Eram 5, segunda a sexta. Era um programa diário. Então, mais de 250 histórias eu contei e as pessoas escolhiam. Aí íamos pedir autorização. Aí a equipe da TV Brasil pedia autorização ao autor. Aí o autor dizia, pode, é bebedrão, pode adaptar, porque tem que adaptar. Não era para ler o livro, assim, tinha tempo de televisão. Tínhamos que ser um tempo rápido, enquadrar num dos quadros do programa. Então, eu consegui, os meus roteiristas na época eram Nick Zarros, João Mota, que Deus o tenha, meu querido João. A gente roteirizava, eles roteirizavam, hora um, hora outro, e me entregavam a história já perfeita para câmera 1, câmera 2 e câmera 3. Uma das principais, Macaquinho, do nosso querido Ronaldo Simões Coelho, que também no ano de 2020 partiu para contar histórias em outro plano, para viver, como ele contou, e foi um grande psicanalista também, e autor de mais de 100 livros, é uma maravilha o Ronaldo. Então ele autorizou que eu adaptasse, fiz essa canção em parceria com o roteirista do programa, que era o Nick Zarros, fizemos essa canção, porque o livro não tinha canção. E o Ronaldo, então, falou para mim que depois que eu gravei Macaquinho, que Macaquinho se tornou esse canta-conto da Bia. O livro dele vendeu muito mais e o livro dele estourou de vez pelo Brasil afora. E é um best-seller, né? Parabéns, Ronaldo. E obrigada por esse presente que você me deu, como eu contei essa história. Então eu canto a melodia aqui e depois vocês veem um clipezinho de eu contando essa história num palco. Vamos contar aqui sem recurso, só as mãos e a música. Toda noite o macaquinho passava para a cama do pai macaco e ficava mexendo, pulando, dando chute, sacudindo, e não deixava o pai macaco dormir. Aí o pai macaco: macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Ô meu filho, sai daí, ô meu filho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta pra lá, porque você não volta pra lá. E aí o macaquinho dizia: pai, é porque eu tô com frio. Pai macaco cobria o macaquinho com lençol. Tá bom agora, filho? Agora tá.
E o macaquinho voltava para a caminha dele. Mas não demorava muito, o macaquinho voltava para a cama do pai macaco. Acordou. Toda noite, o macaquinho passava para a cama do pai macaco e ficava mexendo, pulando, dando chute, sacudindo e não deixava o pai macaco dormir. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta pra lá? Porque você não volta pra lá? Ah, pai, é que eu tô sentindo assim, é muito frio. O pai macaco cobriu o macaquinho com lençol, cobertor. Tá bom agora, filho? Agora tá, papito. Eu vou pra minha caminha, boa noite. E voltava pra caminha dele. Mas não demorava muito. Lá estava o macaquinho acordando o pai na cama do pai macaco. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta pra lá? Porque você não volta pra lá? Ah, pai, é que agora eu tô sentindo tanta fome. Pai macaco dava mamadeira pro macaquinho. Tá bom agora, filho? Agora tá, barrigão tá cheio. Boa noite, papito. E voltava pra caminha dele. Não demorava muito, lá estava o macaquinho acordando o pai e a paciência do pai macaco se esgotando. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta pra lá? Porque você não volta pra lá? É, papai, calma. É que agora me deu vontade de fazer xixi. Cada dia era uma desculpa diferente. Medo, cama apertada, frio, calor, xixi, cocô. Até que um dia o macaquinho falou a verdade. Quando o pai macaco perguntou por que ele sempre passava para a cama dele. Tá bem, papaizinho, eu vou falar. Eu tô com a vergonha, mas eu vou falar. Fala, calma. Eu passo para sua cama, papai, porque eu sinto saudade de você. Então o pai macaco abraçou o seu filho macaquinho e compreendeu tudo. E começou a chegar em casa todos os dias do trabalho e a conversar com o macaquinho, contar histórias, perguntar pela escola, brincar com o macaquinho, ao invés de só ver televisão, ler jornal, ir para o computador, essas coisas. Conclusão, macaquinho ficou tão feliz porque o pai macaco agora tinha tempo para ele, que nunca mais passou para a cama do pai. E o pai macaco nunca mais precisou cantar aquela música. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta pra lá? Porque você não volta pra lá? Eu te amo, filho. Vamos falar do tempo, o tempo que é esse aliado do contador de histórias. Até porque a matéria-prima do nosso trabalho, a história, ela é uma arte, contar histórias é uma arte sem idade. Ela já vem impregnada de ancestralidade, porque se nós lembrarmos do que eu falei na matriz dessa arte, a matriz que está impregnada, que está impressa na gente, é de um contador primeiro,
que pode ter sido você muito pequeno, você é um nenenzinho, pode ter sido esse contador tradicional que ficava no Brasil Colônia, contando histórias no alpendre, na varanda, e tudo traz história, a história da história. Então o tempo é um aliado da gente. A gente vai aprimorando com o tempo, vai descobrindo o que tirar, o que colocar. Excesso de adereços às vezes podem tirar a beleza do conto, da palavra, porque cada palavra é uma ideia, já dizia Clarice Lispector. A Clarice Lispector joga esse conceito que é incrível, que eu uso até, eu pego emprestado dela e uso com citação no meu livro O Mundo dos Livros. Dentro do Mundo dos Livros eu falo, olha, se cada palavra é uma ideia, segundo Clarice, então imagine um livro inteiro. Quantas ideias? É um mar. Imagine uma biblioteca, é um oceano de ideias. Então, nós temos essa característica de poder usar a palavra, e essa palavra vai se aprimorando, a gente vai degustando o jeito, vai saboreando o falar bem, falar com cuidado, descobrir a beleza da fabulação, as nossas mãos que vão acompanhando os nossos gestos, o que eu falo também no meu livro, que eu defendi o mestrado com esse tema, a arte de cantar e contar histórias, a ancestralidade e a contemporaneidade das narrativas orais. E eu uso o Walter Benjamin, quando ele diz que contar histórias não é um privilégio só da voz, não é o uso da voz, é o olhar, as mãos e a alma, esses três verbos, o sentir, a alma, o olhar e as mãos. Né? E o próprio Câmara Cascudo diz que de mãos amarradas não há um ser vivente que conte uma história. É verdade. Pensem nisso, você com as mãos amarradas e contando histórias. Então a gente usa as mãos. Eu uso também para tocar o meu instrumento e, como eu disse, o tempo é um aliado. E sendo um tempo um aliado, eu fiz uma música chamada O Tempo, que vocês em sala de aula vão poder utilizar, ou sempre o contador de histórias também. Eu sempre falo do tempo nos meus trabalhos, e essa se chama O Tempo. Ela tem que ser tocada com muita agilidade, e isso é uma expertise que a gente vai tendo quando vai praticando o cantar na sala de aula também. E como esse tema é a arte de ensinar com histórias e canções, vamos pegar essa canção, O Tempo. Passa o tempo, passa o tempo sem parar. Passa o tempo, passa o tempo sem parar. O tempo é o rei da vida pra todo mundo que sabe. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Às vezes um segundo parece uma eternidade. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Passa o tempo, passa o tempo sem parar. Passa o tempo, passa o tempo sem parar. O tempo é o rei da vida pra todo mundo que sabe. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Às vezes um segundo parece uma eternidade. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Passa o tempo, passa o tempo sem parar. E passa o tempo, passa o tempo sem parar. Menino que agora brinca, com o tempo vai trabalhar. Depois, por causa do tempo, é hora de descansar. Mas não dá pra correr do tempo, que ele vem pra te pegar. Primavera, verão, outono, inverno. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Primavera, verão, outono, inverno. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Ai, passa o tempo sem parar. E passa o tempo,
Pois é. Então, você que está nesse trabalho tanto tempo já, contando histórias, ou está iniciando essa arte, vocês utilizem-se desse material, somos muitos. Eu não estou mais sozinha nesse caminho, como eu cantava no começo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Aliás, essa música é de uma das fontes da minha vida como contadora de histórias. Essa música é do Braguinha, do João de Barro, que compunha cantigas para os contos de fadas. Isso foi em 1963, 64 que ele lançou essa música, que se tornou assim um hino, né? É a música da Chapeuzinho Vermelho, e quando ela chega em casa junto à mamãezinha. E essa música é muito bonita, né? Eu acho que quando eu era uma menina, em 63, eu tinha meus 7 anos. Tinha 8 anos de idade. Eu nasci em 55. Deixa eu somar o tempo, gente. 55, 65 anos, 63, 8 anos. Eu escutava o Braguinha. Eram discos coloridos, grandes. Eu sou do tempo em que ainda pude fazer meus LPs, que agora estão transformados em CDs, e agora dos CDs foram para a nuvem. A nuvem, por falar em nuvem. A nuvem é o nome do meu novo livro também, que eu vou discutir um pouco esse conceito, né? Porque eu sou do tempo em que a nuvem era um lugar de onde chovia. Empurradas pelo sopro do vento. Mas agora temos o que na nuvem? Isso aqui que a gente está falando. É incrível, né? Pois é. Então, eu acho que vocês têm que valorizar essa pesquisa que vocês, como eu falo, instrumentalizar com músicas de grandes compositores, de compositores antigos que já estão de outra geração, e compositores novos que estão pesquisando muitos grupos de música para a infância no Brasil surgindo. Nem vou citar tantos aqui que já são consagrados e que vieram depois desse meu trabalho, que começou lá na década de 70 para 80, e então eu acho que nós temos muita coisa a pesquisar. A nuvem está cheia de ideias, muitas ideias. Então, eu agora, para encerrar a nossa fala aqui, eu vou fazer um pupurri, né, das duas canções mais importantes que lançaram, na verdade, esse meu trabalho no Brasil. Foi o Pedalinho e depois o Anel, a Ciranda do Anel. Então eu vou deixar aqui a minha alegria, e depois que eu acabar de cantar o Anel, eu gostaria que vocês ficassem com uma imagem de uma história que eu gosto muito, que também é um livro meu, falando de tempo, é uma adaptação que eu fiz e contei no palco com 3 músicos. Vamos ver agora como fica a história. Um livro, né, Os Sapateiros Anõezinhos, que são dos irmãos Grimm, e que eu fiz a adaptação musical, levei para o palco, e logo depois que eu acabar aqui de cantar as 2 canções ícones do meu trabalho, eu deixo aqui para o primeiro Festival de Contadores de Histórias de Araçatuba a história dos Sapateiros Anõezinhos, que tem muita poesia e muita magia para a gente acreditar e ter esperança na amizade, na criatividade, na capacidade de transformação que todo contador de histórias tem. Um grande abraço para vocês, um abraço cheio de cantos e contos. Pedala, 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 pedalinho, me leva pra longe bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Me leva pra longe bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, pedala, vai, meu pedalinho. Pedala, 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 pedalinho.
dia que eu fui pedalar, eu perdi o meu anel no mar. Era o anel da minha alegria, era o anel do meu amor. Como é que eu ia ficar sem alegria e amor? Eu disse: mar, devolva meu anel. Mas o mar não pode devolver nada que ele leva, e com pena de mim que tanto chorava, ele deixou ali onde a onda quebrava na areia uma concha, e dentro da concha havia a voz do mar que dizia: não adianta chorar, menina Bia, porque a vida assim sempre será. É preciso aprender a perder para depois saber ganhar. E uma vez chorei na praia por um anel que se perdeu, meu anel que virou uma concha, nunca mais apareceu. Ora, porque parou na goela da baleia, ou foi pro dedo da sereia, ou quem sabe um pescador encontrou o meu anel e deu pro seu amor. Mas eu perdi o meu anel no mar, não pude mais encontrar, e o mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Ele parou na goela da baleia, será que foi pro dedo da sereia, ou quem sabe um pescador encontrou aquele anel e deu pro seu amor. Sempre o amor. E fiquem agora com o sapateiro e os anõezinhos, que é uma mensagem de amor, e especialmente para quem conta histórias. É sonho, é realidade que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história pra contar. Um grande abraço, amigos e amigas do primeiro Festival de Contadores de Histórias de Araçatuba. Sorte, saúde, alegrias, inspiração. Ficou feliz, mas eu não sei aqui o que está acontecendo com esse sapateiro. Era uma vez um sapateiro que não conseguia mais vender nenhum sapato, porque ele estava velho. Ninguém mais queria comprar os sapatos dele. Olha, e o sapato que ele fazia era tão bonito, mas agora ele não conseguia mais fazer um sapato assim, ó. Ele não conseguia. Mas antigamente todo mundo queria comprar os sapatos dele. Aí ele falou: eu agora estou pobre, eu só tenho dinheiro para comprar esse pedaço de couro que eu vou botar aqui na minha bancada. Vou cortar, vou modelar, mas eu não estou com força para fazer, eu vou dormir. E foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, sabe o que estava lá na bancada dele? Um par de sapatos lindos, parecia até mágico. Ele falou: que isso? Quem fez isso? Aí ele vendeu. Todo mundo queria comprar aquele par. Com aquele dinheiro ele comprou mais 2 pedaços de couro. Cortou, modelou e foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, o que tinha lá? 2 pares de sapatos lindos. Gente, mas eu nunca vi tão bonito. Ele vendeu o sapato e com o dinheiro ele comprou mais
4 pedaços de couro. Cortou, modelou e deixou em cima da mesa da bancada. No dia seguinte, quando ele acordou, muitos sapatos lindos. Ai, e ele vendeu, ganhou muito dinheiro. Aí ele falou assim: quem é que está me ajudando de noite, hein? Será que é... sei lá, não, mas quem será que sabe fazer sapato de noite? Já sei. Mulher, vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Quando der meia-noite, deve aparecer alguém. Vamos ver quem era, hein? Ele se escondeu com a mulher, que era costureira, atrás da biblioteca da cortina. E o relógio deu meia-noite. Quando deu meia-noite, apareceram 2 anõezinhos desse tamaninho e começaram a fazer sapatos assim, ó. Costura, fura, martela, bota a fivela do lado de lá. Capricha no acabamento, sapato mais belo no mundo não há. Costura, fura, martela, bota a fivela do lado de lá. Capricha no acabamento, sapato mais belo no mundo não há. E botaram os sapatos e saíram correndo pela janela. Lindos os anõezinhos. A mulher do sapateiro falou: meu marido, os nossos amigos anõezinhos estão muito mal vestidos. Vamos fazer roupinhas para ele, casacos, camisas, coletes. E você vai fazer 2 pares de sapatos. Agora que eu quero ver, criançada, se os anõezinhos eram desse tamanho, qual vai ser o tamanho do sapatinho? Como? Isso. Já pensou fazer um sapatinho assim? Olha, muito bem. O sapateiro resolveu fazer os mais lindos sapatinhos menores do mundo, cantando assim com a mulher: casacos, camisas, coletes, meias de lã, 4 sapatinhos. Estamos muito agradecidos aos nossos amigos, os 2 anõezinhos. Casacos, camisas, coletes, meias de lã, 4 sapatinhos. Estamos muito agradecidos aos nossos amigos, os 2 anõezinhos. Botaram as roupinhas na bancada e se esconderam para ver se os anõezinhos iam pegar a roupinha. Quando deu meia-noite e eles ouviram a badalada do relógio, os anõezinhos entraram e viram que, ao invés de couro para fazer sapato, tinha as roupinhas lindas deles. Olha, gente, eles se vestiram, desse tamaninho, e foram embora. Sabe por quê? Eles sabiam que o sapateiro não precisava mais deles. Eles foram fazer um bem em outro lugar, de noite, talvez sem ninguém saber. Sabe por quê? É sonho, é realidade, que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história pra contar. É sonho, é realidade, que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história pra contar. É sonho, é realidade, que a gente mistura sem nunca parar. Quem sabe o valor da amizade tem sempre uma boa história pra contar.